coração, comunhão, alegria, palavra que ensina a amar. É Deus sempre conosco, de dia, de noite, disposto a andar. É Deus sempre conosco, de dia, de noite, disposto a andar. Escola dominical, na vida é presente, é tradição, compromisso, é alegria da gente. É tradição, compromisso, é alegria da gente. Não perca a hora, vamos embora, Jesus quer transformar nossa história. Não perca a hora, venha-se embora, Jesus quer transformar sua história. Fé no caminho, serviço e missão. Quero aprender com seus passos, ser sal, ser luz no mundão. É Deus sempre conosco, de dia, de noite, disposto a andar. É Deus sempre conosco, de dia e de noite, disposto a andar. Escola dominical, na vida é presente, é tradição, compromisso, é alegria da gente. É tradição, compromisso, é alegria da gente. Não perca a hora, venha-se embora, Jesus quer transformar nossa história. Não perca a hora, venha-se embora, Jesus quer transformar sua história. Não perca a hora, venha-se embora, Jesus quer transformar nossa história. Olá, meu nome é Bruno Miranda. Vamos a mais uma Escola Bíblica Dominical. O assunto é sobre o Evangelho de Cristo na vida, com enfoque na justiça, na prática da justiça, o Ministério da Misericórdia. Enfim, é sobre o nosso dever de ajudar os pobres e os necessitados nesse período estranho de Covid em que as pessoas nem sequer podem trabalhar. Mas pessoas sofrem de fome e outras necessidades. Nosso dever é ajudá-los. Oremos. Querido Deus, te adoramos. Nos livra de todo mal, de toda doença, nos livra do Covid. Não deixa faltar o pão de cada dia na mesa das pessoas. Nos ajuda a atender os necessitados. Em nome de Jesus. Amém. Antes de focarmos sobre o assunto de hoje, vamos rever um pouco a escola bíblica dominical anterior. A vida cristã é um processo contínuo de fazer com que tudo esteja de acordo com a verdade do Evangelho. Nosso trabalho, nossos dons, nossas habilidades precisam ser realinhadas à luz da missão do Reino de Cristo. O Evangelho muda a motivação, a ética, a concepção do nosso trabalho. E precisamos levar o Evangelho conosco para esse local, quando é possível trabalhar. Esse vídeo é dedicado a tratar do tema o Evangelho e o nosso próximo. E estejamos atentos, por causa do Covid, alguns dos nossos próximos podem precisar ainda mais de nossa ajuda. O Evangelho da Graça tem dois efeitos poderosos na pessoa que ele alcança. Primeiro, aquele que sabe ter recebido a graça quando não passava de um desprezível inimigo de Deus, amará de coração e especialmente até mesmo as pessoas mais ingratas e de difícil trato. Quando um cristão se depara com bêbados, prisioneiros, viciados, mães solteiras, sem teto, refugiados, ele sabe que está se olhando no espelho. Talvez esse cristão faça parte da respeitável classe média desde que nasceu, não importa. Do ponto de vista espiritual, éramos exatamente iguais a essas pessoas. A preocupação de muitas pessoas
é ajudar somente os pobres, que realmente devem receber ajuda. Nossa ajuda deve levar a pessoa a se tornar independente. Não somos obrigados a cuidar dos pobres de fora da igreja da mesma forma que devemos ajudar o irmão da própria igreja necessitado. Nestes contextos de ajudar o próximo ou quando falamos em misericórdia, precisamos ter muito cuidado ao usar a palavra merecedor. Será que nós merecíamos a misericórdia de Deus? Se alguém fosse grande merecedor, será então que nossa ajuda seria misericórdia de verdade? Certo homem de Deus no passado escreveu um folheto respondendo às objeções das pessoas quanto à responsabilidade dos cristãos de serem caridosos. Uma das objeções foi: por que eu deveria ajudar uma pessoa que ficou na miséria em consequência do próprio pecado? Jonathan Edwards respondeu o seguinte: se a pessoa ficou na miséria pelo ócio vicioso e pelo esbajamento, mesmo assim não estamos desobrigados de ajudá-lo, a não ser que continue nestes vícios. Se agirmos de outra forma, somos totalmente contrários à ordem de amar uns aos outros, como Cristo nos amou. Cristo nos amou, apiedou-se de nós e de maneira graciosa se entregou para nos libertar da carência e da miséria insensata e danosa. Desperdiçamos as riquezas que nos foram privadas, com as quais teríamos e sido felizes por toda a eternidade. O cristão que compreende a graça não desiste precipitadamente de um necessitado indigno. A misericórdia de Cristo não foi baseada em merecimentos. Foi concedida para nos tornar dignos. Assim também, nosso gesto de misericórdia não pode ser estendida somente a quem satisfaz certo padrão de merecimento. Em Lucas capítulo 6, versículos de 32 a 36, nos leva a refletir: se amardes quem vos ama, que mérito há nisto? Pois os pecadores também amam quem os ama. E se fizerdes o bem a quem vos faz o bem, que mérito há nisso? Os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperais receber, que mérito há nisto? Os pecadores também emprestam aos pecadores para receber o que emprestaram. Pelo contrário, amai vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nada em troca. E a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso até para com os ingratos e maus. Sedes misericordioso, como o vosso Pai é misericordioso. Jesus fala de amarmos nossos inimigos. Ele é bem explícito ao dizer que esse amor deve ser mostrado em ações. Por exemplo, temos de lhes conceder empréstimo quando necessário. É evidente que se você não tem como fazer um empréstimo, você não irá fazer. É dito que devemos fazer o bem, quando devemos ser misericordiosos, porque o nosso Pai é misericordioso. Deus estende misericórdia ao ingrato e ao perverso, exatamente o que nós também éramos. Seremos iguais ao nosso Pai Celestial se estendemos misericórdia a pessoas desse tipo. Jesus torna esse princípio ainda mais convincente ao contar a parábola do credor sem compaixão. Essa parábola está em Mateus capítulo 18, e versículos de 23 a 35. Eu não vou ler esse texto, mas te aconselho a anotar e ler em um momento oportuno. Jesus, nesse texto bíblico, fala de um rei que perdoou um servo que lhe devia 10.000 talentos. Como um talento representava mais de 15 anos de salário de trabalho braçal, é evidente que Jesus usa essa quantia para ilustrar uma soma infinita, uma dívida impossível de ser paga. Depois de o servo ser perdoado, ele encontra outro servo que lhe deve uma pequena quantia de dinheiro. O segundo servo implorou por paciência, exatamente como o primeiro havia feito com o rei, mas o servo perdoado não quis saber de conversa. Quando o rei ficou sabendo da história,
ele chamou o servo perdoado e, enfurecido, perguntou-lhe: Tu também não deverias ter compaixão do teu companheiro, assim como tive de ti? O propósito de Jesus nesta parábola é ensinar o princípio do perdão incondicional. O ministério da misericórdia tem a mesma motivação e lógica, a graça de Deus. Agora podemos entender por que Jesus usa o ministério de misericórdia para diferenciar o cristianismo verdadeiro do falso. Uma pessoa que é meramente religiosa acredita que Deus irá abençoá-la por causa de seu suposto elevado padrão moral, e geralmente sente desprezo pelos marginalizados. Um coração moralista se expressa mais ou menos assim: eu trabalhei duro para chegar onde eu cheguei e os outros façam o mesmo. Já um coração do cristão se expressa assim: cheguei aonde cheguei simplesmente pela misericórdia imerecida de Deus. Sou igualzinho a qualquer outra pessoa. Assim, um coração cristão é marcado por uma consciência social aguçada, uma vida entregue às obras de misericórdia aos necessitados. Essas são características de quem entende a graça de Deus. O segundo efeito poderoso do Evangelho da Graça de Deus sobre alguém é a generosidade espontânea. Na parábola do bom samaritano, o sacerdote e o levita seguiram adiante, apesar da ordem bíblica, para que ajudasse um compatriota. Contudo, ninguém esperava que um samaritano agisse com misericórdia. Um dos motivos de Jesus colocar um samaritano na história é que ele, em virtude da sua raça e história, não tinha obrigação nenhuma de parar e prestar socorro. Nenhuma lei, nenhuma convenção social, nenhum mandamento religioso ordenava que ele prestasse ajuda. Mesmo assim, ele parou para ajudar. Por quê? Porque ele se encheu de compaixão, como está em Lucas capítulo 10, versículo 33. A nossa misericórdia tem que ocorrer de forma generosa, de tal forma que transborda em resposta à misericórdia que recebemos de Deus. Geralmente é ensinado que os cristãos, por possuírem tanto, devem ajudar os necessitados. Claro que isso é verdade. Se os seres humanos querem viver juntos na Terra, o bom senso diz que devemos sempre compartilhar os recursos existentes. Então, ao lermos as estatísticas sobre quanto usamos os recursos mundiais, é natural nos preocuparmos com os menos favorecidos. Mas essa abordagem é muito limitada. Inclusive pode ser usada indevidamente de forma acusatória. Mais ou menos assim: como você é egoísta, tanta gente morrendo de fome neste mundo e você aí com o carro na garagem e comendo filé mignon. Isso acaba por gerar enormes conflitos emocionais no coração do cristão. Por muito ouvir esse tipo de argumento, isso leva as pessoas a se sentirem culpadas, sem que haja propósito bíblico para isto. Acarreta outros problemas, como os que se sentem culpados e não querem mais escutar quem acusa, causando uma separação entre as pessoas ou quebra da comunhão. Ninguém pode ser culpado por ter uma boa situação financeira, mesmo que em período de Covid e de pandemia, ou por aproveitar dos frutos do seu trabalho. A Bíblia não faz uso de motivação para gerar culpas desnecessárias, mas argumenta de forma contundente em favor do ministério da misericórdia. No caso dos cristãos da Macedônia, Paulo conta que eles ofertaram generosamente às vítimas de fome em Jerusalém. O apóstolo afirmou que, no meio das mais severas tribulações, a grande alegria e a extrema pobreza deles transformaram em rica generosidade. Isto é visto em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 2. Os macedônios não pertenciam a uma classe social mais abastada que os irmãos necessitados de Jerusalém. Eles mesmos atravessaram sérias dificuldades. O que foi então que os levou a ajudar? A grande alegria, como visto no texto bíblico, e o fato de que entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor. Isso está no versículo 5 de 2 Coríntios, capítulo 8.
Essa foi a resposta dos macedônios ao Senhor, que esvaziaram-se a si mesmos. A oferta deles foi uma resposta proporcional à dádiva de Cristo, e não a renda deles. A misericórdia espontânea é amor que resulta da graça de Deus em nossa vida. Quanto mais profunda for nossa experiência com a graça de Deus, mais generosos devemos ser. Foi isso que levou Robert e Mary a dizer: muitos dos que me ouvem sabem agora muito bem que não são cristãos, pois não amam ofertar. Ofertar muito e generosamente, sem reclamações. É fruto de um novo coração. Em outras palavras, o ministério de misericórdia é um sacrifício de louvor à graça de Deus. O Senhor ressuscitado, que nos salvou, não está presente em corpo, para ungirmos seus pés, mas temos os pobres a quem servir, como sacrifício de amor e honra a Jesus Cristo. A generosidade é a marca do cristão. Imagina um doente à beira da morte. O médico lhe diz que conhece um remédio que garante a sua cura. Sem ele, o enfermo não tem nenhuma chance. No entanto, diz o médico, é um remédio caríssimo. O Senhor terá de vender seus carros e até mesmo sua casa para comprá-lo. Talvez o Senhor não queira gastar tanto dinheiro assim. O enfermo se volta para o médico e responde: "O que me vale os carros agora? Qual é a vantagem de manter a casa? Tenho de tomar esse remédio, ele é precioso para mim. Essas coisas que eram tão importantes para mim perderam valor em comparação ao remédio. São descartáveis agora. Providencie o remédio, doutor." Neste momento, o remédio tornou-se de extrema importância e urgência para o paciente. Mas isto não significa que os crentes não possam ter casa e carro ou algum conforto. O apóstolo Pedro afirma em 1 Pedro capítulo 2, versículo 7, que para vós, os que credes, é preciosa. Ela aqui se refere à pedra angular, a Cristo. A graça de Deus torna Cristo precioso para nós, de modo que nossos bens, nosso dinheiro, nosso tempo se tornaram descartáveis. Eram vitais para a nossa felicidade, mas deixaram de ser. Podemos ter, mas não é essencial. Somente Cristo é essencial. Por quê? Porque sem Ele não temos vida. E precisamos relembrar sua morte e ressurreição, que torna possível termos vida novamente. A igreja agora comemora a ceia do Senhor no lugar da Páscoa. A cada ceia do Senhor relembramos a morte e ressurreição de Cristo, que levou nossos pecados. Em 1 Coríntios capítulo 11 diz: "Pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei em memória de mim." Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Enfim, é necessário revelar a Cristo às pessoas através da justiça. Precisamos praticar a justiça e diminuir a necessidade de pessoas carentes. Quando vemos infidelidade, colapso social, fome e pobreza, devemos pegar nosso tempo, amor, dinheiro, nós mesmos e mergulhar nesses lugares para tecer novamente o tecido destruído da criação, com os dons do Espírito e os recursos do Evangelho. Isto é o que a Bíblia quer dizer quando ela fala sobre praticar a justiça. A justiça, então, é simplesmente o amor em ação. A justiça é algo que a Bíblia diz que devemos ao nosso próximo. O próximo é qualquer pessoa que se aproxime de nós com qualquer necessidade, inclusive pessoas que não gostamos e pessoas vistas como inimigos. Também há hoje, abaixo do Evangelho, discórdia entre aqueles que são de esquerda e de direita. Não podemos lidar com isto através da violência ou ódio entre os irmãos. Nunca devemos esquecer que quando não ajudamos os outros em sua necessidade, por qualquer que seja o motivo,
Quem não estamos ajudando é o próprio Cristo. Quando não amamos aos pobres, é a Cristo que não estamos amando. A justiça é o sinal real da fé, o sinal de um relacionamento com Deus. Busquemos a Deus em oração. Senhor Deus e Pai eterno, maravilhoso e santo, nos ajuda a estarmos contigo, sempre em oração, em comunhão. Nos ajuda a nos arrependermos dos nossos pecados. Cura esta nação. Nos livra de toda a doença, nos livra do Covid. Nos ajuda a atender os pobres. Em nome de Jesus. Amém. Desejou pra mim, e ali está. Vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim. Vou persistir, e mesmo nas marcas daquela dor, do que ficou, vou me lembrar. Em meu lugar está, na espera de um novo que vai chegar. Vou persistir, continuar a esperar e crer, e mesmo quando a visão se turva e o coração só chora, mas da alma a certeza da vitória. Posso, tudo posso, naquele que me fortalece. Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir. Vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim. Vou persistir, e mesmo nas marcas daquela dor, do que ficou, vou me lembrar. Realizar o sonho mais lindo que Deus sonhou. Em meu lugar está, à espera de um novo que vai chegar. Vou persistir, continuar a esperar e crer, e mesmo quando a visão se turva e o coração só chora, mas da alma a certeza da vitória. Mesmo quando a visão se turva e o coração só chora, mas da alma a certeza da vitória eu vou.
história, profetizando que eu posso